Governo do Estado repatria catarinenses que estavam no exterior. Pequenos empresários brasileiros são os que estão enfrentando as maiores dificuldades em meio à pandemia do novo coronavírus. Deputados integrantes da CPI dos respiradores pedem afastamento do Controlador-Geral do Estado. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Secretário de Estado da Casa Civil é exonerado do cargo. Adiada a assinatura da concessão das praças de pedágios do trecho sul da BR-101. Retomada dos voos no Aeroporto Regional Humberto Guizzo Bortoluso, em Jaguaruna, é novamente cancelada. Isolamento social mudou a rotina profissional de muitos brasileiros. E ainda, Foguinho, volante do Tigre, está ansioso para a volta do campeonato catarinense. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é segunda-feira, 29 de junho do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. O governo do estado repatriou catarinenses que estavam morando no exterior. A reportagem é de Débora Correia. 12 catarinenses que estavam na Nova Zelândia conseguiram voltar ao estado nesse fim de semana. Como uma das principais medidas para conter o avanço do coronavírus pelo mundo foi o fechamento de fronteiras, as viagens ficaram restritas e as passagens mais caras, o que dificultou a vida de brasileiros que estão no exterior. Não existe voos comerciais e quando existe um voo comercial é $5.000 americanos uma passagem. Então é muito caro, inviável para muita gente não voltar. Então, por isso que quando surgiu essa oportunidade de embarcar nesse voo, nós abraçamos. Mas com a ajuda das embaixadas do Brasil em diversos países, 180 catarinenses já foram repatriados. Desde o início de pandemia, a ASAI ajudou na repatriação de mais de 180 catarinenses. Nós tivemos casos de repatriação de Portugal, da França, da Itália, Estados Unidos, Indonésia, Índia, Bolívia, Argentina e Chile. De Nova Zelândia até Santa Catarina foram mais de 35 horas de viagem. Eles vieram em um voo de repatriação que saiu da cidade de Auckland até Santiago, no Chile. Desde meados de março, na Secretaria de Assuntos Internacionais, nós criamos um plantão de atendimento de catarinenses que ficaram desamparados fora do Brasil por conta da pandemia. Então, nós recebemos contatos com certa frequência. E 2 semanas atrás nós recebemos contatos de catarinenses que ficaram em Nova Zelândia. E no primeiro momento nós tivemos que analisar caso a caso para ver qual que é a condição de cada uma das pessoas. E no segundo momento nós entramos em contato com a Embaixada do Brasil e Nova Zelândia para verificar se essas pessoas já estão locadas no próximo voo de repatriação. Para chegarem ao Brasil, outro voo saiu do país sul-americano até Guarulhos, em São Paulo. Para Santa Catarina, a viagem foi por terra. O governo do estado enviou um micro-ônibus do Corpo de Bombeiros e outros 2 veículos de apoio para buscar os catarinenses em São Paulo. A partir do momento que nós confirmamos a locação deles, nós deparamos com um problema de que eles não teriam como seguir com o trânsito deles de Guarulhos até Florianópolis, e por isso que acionamos a Secretaria de Transportes para nos apoiar nesse processo e garantir com que todo mundo chegue em casa em segurança. No grupo estavam catarinenses de várias cidades e todos foram conduzidos até suas casas. Nós temos famílias de Itajaí, Jaraguá do Sul, Florianópolis, Criciúma, Tubarão, São Joaquim, Caçador. Então a nossa ideia é a gente seguir até Florianópolis. As famílias que forem de cidades que já estão no roteiro da viatura já vão ficando em suas residências. Chegando aqui em Florianópolis, a gente só encaminha aquelas que a partir daqui então vão continuar a viagem aí com destino final ao interior do estado. A Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais segue trabalhando para auxiliar os catarinenses que residem em outros países, no apoio até que, se necessário, eles sejam repatriados. Cada
caso é caso. Em alguns casos nós tivemos que articular junto com a embaixada e autoridades locais para conseguir um auxílio financeiro para as pessoas que não tinham condições de se sustentar lá. Em alguns casos nós tivemos que até encontrar um abrigo para as pessoas que não tinham lugar de moradia até o dia de repatriação. Então cada caso é caso. Algumas pessoas têm uso contínuo de remédios controlados que não conseguiam acesso, então nós tivemos que articular junto com autoridades locais para que fossem providenciados remédios. Então, esse é justamente o nosso trabalho de dar apoio informacional e dar apoio mais logístico também, e um apoio às vezes até moral, porque as pessoas ficam desorientadas, não sabem quem procurar e muitas vezes bate desespero, né? Os pequenos empresários brasileiros são os que estão enfrentando as maiores dificuldades em meio à pandemia do novo coronavírus. A nossa equipe de reportagem foi conhecer a história do seu Nelson, que vive da jardinagem. Confira. Os cabelos brancos chamam a atenção em meio à paisagem cercada pelo verde. O carinho desse senhor de 80 anos pelas plantas é o mesmo de um pai pelas filhas. Elas formam a minha vida. Então, não poderia falar só de uma planta, porque sempre foram todas que me acompanharam. São 60 anos dedicados ao cultivo e à jardinagem, 50 deles nesse terreno, de 2.500 metros quadrados na zona sul de São Paulo. Aqui ele mantém mais de 400 espécies. Seu Nelson vive do comércio das plantas e flores. Mas por causa da pandemia, o local ficou 80 dias fechado. Em 80 dias que fiquei em casa, aprendi a cozinhar, aprendi a lavar louça e ajudar minha esposa nas tarefas de casa. Foi o que eu fiz para poder esquecer o que estava passando comigo. Só não fechei porque eu não pago aluguel. Não fali de vez porque não pago aluguel. A história dele começou a mudar por causa da Luciana, que apareceu como uma flor no jardim do seu Nelson. Ela é especialista em redes sociais e ficou sensibilizada com essa foto, feita por uma cliente. Nela, seu Nelson aparece com uma placa pedindo ajuda para evitar a falência. A imagem foi divulgada e viralizou na internet. Ele comentava que ele não tinha rede social, o seu Nelson. Então, imediatamente, como eu trabalho com marketing de conexão, onde o marketing digital é uma ferramenta importante, eu criei o Instagram, liguei para o seu Nelson, me apresentei e vim aqui no dia seguinte para conhecer, entender o espaço e apresentar o Instagram para ele e, enfim, apresentar uma rede social para ele. E aí a gente se apaixonou por ele, por toda a história. E a resposta do público foi instantânea. Os clientes brotaram aos montes na loja do seu Nelson. A gente ficou sabendo por mensagem de WhatsApp, né, que o senhor, que é o proprietário, estava precisando aí de uma ajuda, né, para não fechar a casa. E eu moro aqui no bairro, então eu estou precisando de uns produtos para minhas plantas. Eu vim aqui para ajudar mesmo. Sou idosa, que está precisando, né, receber pessoas, vender, enfim, para não fechar a casa. Isso me chamou a atenção, porque eu também sou idosa. É um momento muito difícil para todo mundo e a loja está com todos os cuidados ali de higienização e está todo mundo com máscara e mantendo a distância, então acho que vale a pena vir. A história do seu Nelson te chamou a atenção? Sim, com certeza. Essa aqui é a placa que aparece na famosa foto que viralizou na internet e comoveu muita gente. O seu Nelson conta que antes de tudo acontecer, a média de clientes que passava por aqui era de 15 por dia. E hoje esse número saltou para 100. Algumas pessoas, inclusive, chegaram a oferecer dinheiro, ajuda financeira. E o seu Nelson não aceitou. Ele afirma que o que ele quer mesmo é continuar fazendo o que mais ama, ou seja, cuidar das plantas. Estourou de uma maneira que, confesso, não tínhamos estrutura para atender tanta gente, não. Tive que pedir ajuda à minha família, meus filhos, meus amigos. Até agora eu não sei o que aconteceu. Ainda vou esperar um pouco mais acalmar para entender o que aconteceu. Foi coisa absurda, fora do comum. Não tenho ideia nenhuma. Eu ainda não entendi o que se passou.
E é com as plantas que seu Nelson resume essa história de tempos difíceis, quando teve que ser forte e resistente como o cactus, a única planta que sobrevive no deserto. Tempo de adaptar-se a uma nova realidade, como faz a Dracena pleumele, que consegue viver em vários ambientes diferentes, mas tempos também de alegria e de beleza, assim como são as azaleias. Estou feliz, eu só sei dizer que eu estou feliz. A seguir, deputados integrantes da CPI dos respiradores pedem afastamento do Controlador-Geral do Estado. A segunda-feira foi de céu nublado e de temperaturas baixas na região. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana no sul catarinense. Nesta terça-feira, o céu estará encoberto e o período será chuvoso durante todo o dia. A temperatura mínima será de 10 graus e a máxima de 14. Na quarta-feira, o tempo melhora, a chuva vai embora e o sol predominará em meio às nuvens. A temperatura mínima será de 7 graus e a máxima de 13. Na quinta-feira, o cenário se repete. Tempo bom, sol em meio às nuvens e temperaturas baixas. A mínima será de 3 graus e a máxima de 11. Na sexta-feira, o céu não apresentará nebulosidade e o sol irá radiar durante todo o dia. Não há chance de chuva. A temperatura mínima será de 2 graus e a máxima de 14. Deputados estaduais integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Respiradores Artificiais estão pedindo o afastamento do Controlador-Geral do Estado. Acompanhe na reportagem de Débora Correia. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI dos respiradores aprovaram no fim da última semana um requerimento com pedido de afastamento do Controlador-Geral do Estado, Luiz Felipe Ferreira. O documento deve ser submetido à apreciação do plenário da Assembleia Legislativa e, se aprovado, encaminhado ao governador Carlos Moisés. Ferreira já prestou 2 depoimentos à CPI, o último na terça-feira, dia 23. Os parlamentares argumentaram que ficou evidente que o controlador não teria mais condições de continuar no cargo por não ter tomado as medidas e precauções para evitar as irregularidades administrativas internas na Secretaria de Estado da Saúde, que culminaram com a aquisição dos 200 respiradores com pagamento antecipado de R$ 33 milhões e sem garantia de entrega. Conforme os deputados, pesa também contra Ferreira o fato de não ter conseguido evitar o vazamento das conclusões de uma sindicância interna no governo e na Secretaria de Saúde para apurar as irregularidades, cuja entrega oficial à CPI estava prevista para a última quinta-feira. Eu tenho certeza se esse relatório não foi já concluído? Não. O relatório está para ser encaminhado à leitura final e para ser repassado. Olha, tá? Eu recebi mensagem aqui no meu celular de que o relatório já foi concluído na sexta-feira passada, que ele indicou 4 empresas como responsáveis, 6 servidores para perda de cargo e função e 2 secretários por crime de irresponsabilidade e improbidade. Olha, isso é muito sério o que o senhor está dizendo. Não, o senhor não sabe disso também? Estou perguntando para o senhor isso. Significa dizer que vazou uma informação que é sigilosa, que não poderia vazar dentro da CGE. Mas não foi mandado para ninguém esse relatório? Não foi mandado para ninguém. Eu estou finalizando para ser distribuído, é o que eu disse. Com prazo para quinta-feira. Agora, se essa informação está na rede, automaticamente isso tem que ser apurado. Pois. Tá?
Tem que controlar a própria controladoria. Até porque Eu vou dizer investigação preliminar. Eu vou dizer qual foi o relatório. 4 empresas foram indicadas como responsáveis, 6 servidores foi sugerido o afastamento, 2 secretários foi indicado a improbidade e peculato. Essa é a conclusão do relatório. Até agora chegaram ao estado 50 equipamentos que não servem para a UTI. 4 pessoas envolvidas na compra estão presas em Santa Catarina de forma preventiva. A próxima reunião da CPI será nesta terça-feira, a partir das 5 horas da tarde, com a retomada dos depoimentos. Além do ex-chefe da Casa Civil do Estado, Amândio João da Silva Júnior, também foram convocados o responsável pelo controle interno e ouvidoria da Secretaria de Estado da Saúde, Frederico Tadeu da Silva, e o gerente de execução financeira da pasta, Tiago da Silva Martins. Quem foi exonerado do cargo foi o secretário de Estado da Casa Civil. A informação foi confirmada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. O secretário da Casa Civil de Santa Catarina, Amândio João da Silva Júnior, foi exonerado do cargo na última sexta-feira. Ele assumiu a pasta no dia 11 de maio, após o secretário anterior, Douglas Borba, ter pedido exoneração do cargo. Com a saída, a Casa Civil será assumida por Juliano Chiodelli, que exercia o cargo de subchefe. A saída de Amândio da Silva Júnior e do assessor especial da pasta, Sandro Pinheiro, foi publicada no Diário Oficial do Estado na sexta-feira e ocorre em meio a investigações relacionadas à compra de 200 respiradores feita pelo governo estadual. Foram pagos R$33 milhões pelos equipamentos antecipadamente em março, mas a maior parte deles nem chegou ao Estado. Uma força-tarefa que inclui Polícia Civil e Ministério Público investiga o caso e o Estado tenta reaver os recursos. Os nomes dos 2 apareceram em uma das sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que apura possíveis irregularidades na compra dos respiradores. O chefe da Casa Civil anterior, Douglas Borba, havia pedido exoneração também após ser mencionado em investigação sobre a aquisição do governo. Ele está preso preventivamente desde o dia 6 de junho. A assinatura da concessão das praças de pedágios no trecho sul da BR-101 foi cancelada. Entenda. A Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT, publicou na última semana um comunicado onde informa ter adiado novamente a assinatura do contrato de concessão do trecho sul da BR-101. O trecho fica entre as cidades de Paulo Lopes e São João do Sul, se aproximando da divisa com o estado do Rio Grande do Sul. O documento seria assinado na última quinta-feira, dia 25 de junho, e agora será subscrito em 9 de julho. Em maio, o grupo CCR, vencedor do leilão que arrematou 220 quilômetros de rodovia, solicitou o adiamento, em virtude das restrições impostas pelas medidas relacionadas à pandemia do novo coronavírus. O pedido foi aceito pela Comissão de Outorga, que concedeu à CCR o prazo de 20 dias úteis adicionais para o cumprimento dos pontos estipulados no edital de concorrência. A concessão foi leiloada em 21 de fevereiro. A escolha da proposta foi na base do desságio pelo preço do pedágio. A ANTT estimou como tarifa máxima o valor de R$ 5,19 e venceria a empresa que tivesse o menor preço. Para vencer o certame, a CCR apresentou tarifa básica de pedágio no valor de R$ 1,97, cerca de 61% mais barato que o preço máximo. Esse valor deve sofrer alterações por ter sido planejado com base em estudos de agosto de 2019. A previsão é que a taxa gira em torno de R$ 2,10 após a atualização. São previstas 4 praças de pedágio para o trecho. Em Laguna, no quilômetro 298, limite com Imbituba. Em Tubarão, no quilômetro 346, limite com 13 de Maio e Jaguaruna. Em Araranguá, no quilômetro 408, limite com Maracajá. E em São João do Sul, no quilômetro 460, limite com Passo de Torres. A retomada dos voos do Aeroporto Regional Humberto Guizzo Bortoluso, em Jaguaruna, foi novamente adiada. Confira. A retomada dos voos da Latam no Aeroporto Regional Sul Humberto Guizzo Bortoluso, em Jaguaruna,
foi novamente adiada. Suspensos desde o início da pandemia do coronavírus, os pousos e decolagens estavam previstos para serem retomados nesse domingo, mas a data voltou a ser alterada. Conforme a RDL, empresa que administra o aeroporto, a previsão é que tudo volte ao normal a partir da próxima quinta-feira, dia 2 de julho. Segundo o diretor comercial André Constanzo, não houve um motivo específico para o não retorno por parte da Latam. Ele conta que a companhia não deu explicação, mas acredita que o motivo pode ter sido a falta de demanda. Antes, mais de 500 pessoas passavam diariamente pelo aeroporto, mas agora o atendimento é bem mais reduzido. O aeroporto está sem voos comerciais desde o dia 27 de março, mas continua recebendo voos privados, aeromédicos, militares e voos para a coleta de órgãos para transplantes. Quando retornar, os horários da Latam devem seguir os mesmos. Os voos acontecem nas terças, quintas e domingos, pousando às 1h35 da tarde e decolando às 3h30 para Guarulhos, São Paulo. Já os voos da Azul foram paralisados no dia 22 de março, com prazo para retorno das atividades no dia 1º de julho, mas a data foi suspensa e não há previsão de volta. A seguir, Foguinho, volante do Tigre, ansioso para a volta do Campeonato Catarinense de Futebol. O isolamento social mudou a rotina de todos nós, principalmente na vida profissional. Diversas empresas aderiram ao chamado home office, o trabalho feito de casa, e muita gente teve que se adaptar. Especialistas garantem que, mesmo com o fim da pandemia, o trabalho remoto veio para ficar. Desde que a pandemia do novo coronavírus começou, o Renato precisou se adaptar a uma modalidade de trabalho que permite que pessoas e empresas se conectem à distância, o home office. Eu não tive dificuldade nenhuma em me adaptar ao home office. Logo nos primeiros dias eu já migrei conteúdo do meu servidor todinho para o Google Drive e a partir daí eu estou trabalhando numa boa. Só é complicado de você ter que se policiar para você cumprir o seu horário de trabalho como você fazia antes. Diante da crise, muitas empresas, para não parar, decidiram mandar os seus colaboradores para casa. O trabalho antes feito em escritório ou na empresa passou a ser feito à distância. E pode ser que o home office tenha vindo mesmo para ficar. Uma empresa de recrutamento que seleciona profissionais especializados para cargos de média e alta gerência concluiu que 86% dos profissionais entrevistados gostariam de fazer o trabalho remoto. E o home office pode ter lá suas vantagens, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Eu acredito que seja muito positivo para ambos os lados. Só que aí a empresa tem que tomar um certo cuidado e investir em treinamento, tá? Preparar esse pessoal. Eles têm que investir em tecnologia, né? Eles têm que ter alguns ERPs voltados para essa atualidade. Então, tudo isso gera um certo investimento, tá? E para o funcionário, eu acho isso uma grande valia. Ele vai economizar bastante, principalmente em roupas. Não que isso, a imagem, ele vai ter que desconfigurar. Pelo contrário, ele vai ter que pensar o seguinte, que ele vai ser a extensão da empresa onde ele trabalha, né? Então, ele tem que pensar de forma estratégica, planejada, disciplinada, normal, como se ele estivesse na empresa. A empresa, por outro lado, economiza, né, em alguns recursos ou benefícios, enfim, tudo isso é moldado. É uma grande tendência. E muitas empresas que até então só disponibilizavam vagas presenciais já começaram a mudar de estratégia. Aqui no CAT em São Paulo, que faz a seleção e o recrutamento de trabalhadores, era quase rara a oferta de vagas em home office. Mas agora, por causa da pandemia, muitas empresas já estão procurando pessoas para trabalhar em casa.
A gente já tem um número expressivo, inclusive, de atendimentos, né, telemarketing, que já estão, né, nos procurando, priorizando o atendimento home office, né, que não era algo habitual anteriormente. Mas hoje a gente já tem, nós recebemos mais de 250 vagas desse segmento e parte delas é home office. Com o final da pandemia, muitas mudanças devem acontecer. O novo normal deve chegar ao mundo corporativo. Embora o trabalho home office não seja uma modalidade acessível para todos os colaboradores, porque muitos profissionais dependem de um computador e de uma boa conexão com a internet, é bom se preparar, porque o trabalho remoto e as formas híbridas devem fazer parte do cotidiano profissional. Facilita a vida de todo mundo. Você pode fazer em qualquer horário, entendeu? Você faz, claro, você não pode esquecer que você tem uma meta, você tem prazo, você tem qualidade, você tem produtividade no seu trabalho. Isso é natural. Então, às vezes, alguns pensam, eu vou trabalhar em home office, eu vou ficar mais à vontade. Não tem essa. Pelo contrário, eu acho que trabalho um pouco mais, sabe? Porque a pressão não deixa de existir, né? Então, e você tem que ser estratégico. Claro, você tem que dar conta do recado. Agora vamos falar de esporte um pouquinho. O volante Foguinho, do Criciúma, está ansioso para a volta do futebol catarinense. O jogador, que é um dos principais do elenco carvoeiro, ressalta, porém, que, apesar da vontade em voltar a atuar pelo Tigre, a saúde deve estar sempre em primeiro lugar. Ele foi o autor do último gol do Criciúma no Campeonato Catarinense deste ano. A vitória fora de casa, diante do Joinville, ocorreu há 3 meses e meio. Com a pandemia do novo coronavírus, tudo parou, inclusive o futebol. Porém, agora é hora das coisas começarem a voltar ao normal. Foguinho sabe disso e, junto com os demais jogadores do Tigre, está louco para entrar em campo e dar sequência na campanha tricolor no Campeonato Catarinense. Símbolo da garra criciumense, o volante garante que o grupo está super focado. Tenho visto um grupo muito focado, um grupo com muita vontade de vencer, um grupo que tem assimilado muito rápido aquilo que a comissão técnica tem nos passado em questão de modelo de jogo. Desde o primeiro dia nós já temos treinamento com bola. Nesse período de pandemia que a gente teve em casa durante 3 meses, nós estávamos amparados em questões físicas pela nossa preparação, né, na figura do William. Então a gente teve toda uma preparação em casa também para que na volta ao treino a gente não estivesse numa condição física ruim, então todo mundo chegou bem. E a gente tem procurado melhorar a cada dia e espero que a gente consiga seguir em evolução, né? Após o jogo demonstrado lá em Joinville, que a gente possa seguir nessa sequência, nessa sessão dentro do campeonato. E nesse jogo decisivo contra o Marcílio, espero que a gente esteja muito bem. Preocupado com a crescente no número de infectados pelo coronavírus nas últimas semanas, Foguinho quer mesmo que a tempestade vá embora de uma vez. A possibilidade do reinício do catarinense ser novamente transferida não é vista com bons olhos pelo jogador, mas pode acontecer. A gente fica um pouco ansioso, um pouco preocupado pela situação que a gente está vivendo, mas todo o grupo é consciente que a nossa saúde vem em primeiro lugar. A gente vem tendo muito cuidado em casa, assim como no clube também, a gente está sendo muito amparado pelo nosso departamento médico. Estamos tomando todas as providências necessárias para que a gente possa vir ao clube treinar. Todos os cuidados estão sendo tomados, assim como a gente tem em casa com os nossos familiares também. E se caso venha um adiamento, a gente sabe que o governo vai estar tomando as melhores decisões possíveis para a população, então a gente é bem ciente disso. A gente sabe que como os profissionais da bola, nós queremos estar trabalhando, mas a gente sabe que é uma situação que foge do nosso controle e que nós queremos o bem da população, queremos nos ver livres o mais rápido possível dessa situação, né, que é uma pandemia mundial. E se de fato o campeonato recomeçar, será sem público? Conhecido por sua vibração dentro de campo, Foguinho confessa que vai estranhar a ausência da galera. Essa é uma situação bem complicada também, né? Nós que somos jogadores, né? A torcida, principalmente a torcida do Criciúma, quando a gente joga em casa, essa torcida nos passa uma energia muito positiva. A gente sabe o quão forte é a torcida do Criciúma, o quão apaixonada e quanta vibração eles passam para nós atletas dentro de campo. Então isso nos motiva muito mais. Então a gente sabe que através de redes sociais os torcedores nos mandam mensagens muito positivas, querendo
né, querendo que a gente evolua cada vez mais. Então a gente vai ter que ter uma preparação psicológica muito forte para entrar em campo e saber que eles não vão estar ali para nos apoiar presencialmente, mas mentalmente eles vão estar ali com a gente. Então a gente sabe que a torcida do Criciúma é muito fiel e a gente espera dar essa resposta muito positiva para eles. Não há como negar, o momento é singular, jamais presenciado por essa geração. É por isso que Foguinho e seus companheiros sabem, a temporada está apenas começando e poderá ir longe. É um ano diferente. A gente sabe que essa pandemia virou o mundo de cabeça para o ar, então temos muitas dúvidas, ainda tudo é uma incógnita, já não temos muita certeza de datas, né? As federações, tanto e CBF, tentam organizar datas, estão se preparando, estão vendo como é que tudo está se reagindo a essa situação da pandemia. Mas como eu disse, a gente tem que respeitar a hierarquia, a gente tem que respeitar as leis que vêm do governo, porque a prioridade é a nossa saúde. Então, a gente, se tiver que entrar janeiro, fevereiro adentro, virada de ano, isso não é um problema. A gente sabe que tem muita coisa a ser feita, tem muita coisa a melhorar e, como eu já disse, eu espero que essa situação passe logo e tudo possa voltar a ficar a vida normalmente. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.